Olá, sou Janderson Felipe, um dos curadores e produtores da Mostra Quilombo de Cinema Negro. A gente está nessa segunda edição e agora conversando aqui com os realizadores da nossa mostra. Hoje eu estou com a Janaína Oliveira, Refém. É Refém ou Refém? Eu sempre fico em dúvida de É como falar. refém, é sigla. Refém, Refém, sigla, certo? A gente vai poder falar hoje sobre o Joãozinho da Galmeia, que é um dos filmes que a gente selecionou para a nossa mostra. Janaína é uma das diretoras e co-diretoras do filme, né? Que junto com o, com, Rodrigo Dutra. Rodrigo Dutra, isso, junto do Rodrigo Dutra, e a gente vai poder falar um pouco aqui sobre o filme dela. Primeiro, Janaína, muito obrigado por aceitar nosso convite, assim, feliz por ter você aqui. E a primeira pergunta, assim, como chegou para você, ou você chegou, assim, a história do Joãozinho da Gomeia, assim, que é uma figura muito importante, assim, para as religiões de matriz africana, assim, do Brasil, né, por ter um papel fundamental de popularizar, de até a forma popularizar o candomblé, assim. Bom, Joãozinho, ele foi um personagem, ele é um personagem que sempre povoou a história da minha família, porque a minha família era lá do centro de Caxias, que eu moro no terceiro distrito de Caxias, que é tipo no interior de Caxias, vamos dizer assim. Mas a minha família era de perto do terreiro dele, então a história sobre o seu João era algo que povoou a minha infância. Quando a ideia original de fazer o filme é do Rodrigo Dutra, e aí ele, quando decide fazer o filme, ele me chama porque ele mesmo diz que entende que não poderia fazer, ele sendo um homem branco, fazer um filme com um personagem desses. E aí ele me chama, e é muito engraçado porque eu não sou uma pessoa próxima de Rodrigo, não sou amiga dele, então a gente se conhece por causa do cenário de cinema da Baixada Fluminense, que é muito forte, mas a gente não tem muito contato. E aí, quando ele vem, me propõe dirigir junto com ele, foi a primeira direção que eu divido com um homem branco também, então foi um desafio, né? Eu pensei que, porque pode ter problemas, apesar de a gente ser de Duque de Caxias, são universos totalmente diferentes, então. Mas foi muito legal porque a gente se respeitou muito e ele me convidou para poder fazer o filme do seu João, né? E não foi só dirigir, participar da pesquisa, fazer o roteiro. E foi muito legal porque eu falei assim: olha, eu posso, mas pelo menos a parte da equipe eu preciso escolher, né? E a nossa equipe é bem assim, eu acho que a gente tem, são 24 pessoas no total, 12 brancas e 12 pretas, assim. Então é tudo bem dividido, foi harmônico, foi todo harmônico o processo. Então, assim, eu costumo dizer que para esse filme Joãozinho da Gomeia, foi o seu João me escolheu, né? Porque, gente, o Rodrigo podia escolher qualquer pessoa, porque a mim, né? E é muito engraçado porque toda a equipe do seu João é mais ou menos assim. A gente, eu sobretudo acredito que foi seu João que escolheu quem é que ele queria que contasse a história dele, né? Então, foi uma equipe muito bonita, um processo todo muito bonito de se fazer e de se realizar. Ah, legal. Você falou da pesquisa, né, que você fez parte. Eu queria saber como é que foi mesmo esse processo de pesquisa, assim, do filme. Porque eu vejo que vocês conseguiram bastante material, assim, de arquivo dele, né? Mas também as próprias roupas, né? As vestimentas que o Joãozinho usava. A nossa pesquisa, nós contamos com dois super profissionais da pesquisa,
O Dutra é um historiador que trabalha muito bem com essa questão de pesquisa de arquivo, mas o que enriqueceu a nossa pesquisa mesmo foi a, a ajuda luxuosa de Thaís, que ela trabalha no Instituto Histórico, e o Wilton, que trabalha na Biblioteca Nacional, o Wilton Oliveira. E o Wilton vem com toda aquela pesquisa jornalística, todos os materiais de jornais que citavam o Joãozinho da Gomeia, nós temos isso, a gente está lá no nosso HD. E a Thaís, no Instituto Histórico de Duque de Caxias, ela trabalha lá, ela também é uma pesquisadora, pesquisa Joãozinho da Gomeia. Ela, lá no Instituto Histórico, tem as roupas de seu João, as indumentárias de seu João. Então, ela trouxe todo um catálogo de quais eram as indumentárias que não era só que pertenceram ao terreiro daquela época, mas era que ele realmente usava, de uso pessoal dele. Então, todas as que aparecem no nosso filme são roupas que têm a energia dos orixás e do seu João. São roupas, enfim. Então, a gente tem uma pesquisa incrível, que é uma pesquisa para longa, e muito também graças a esses dois profissionais incríveis que nos abrilhantaram para trazer assim o que há de tudo, né? E o que a gente e nos ajudar a trazer, porque a ideia era um longa, né? Então adaptar esse longa para um curta, e Thaís e o Wilton foram fundamentais para a realização desse trabalho, dessa pesquisa. Ah, então o projeto inicialmente era pensado para ser um longa sobre o Joãozinho da Sim, Gomeia. sim. Ah, Mas aí interessante. a gente não consegue dinheiro para fazer um longa, né, gente? A gente não vai Entendi. se aventurar. É porque se percebe no filme que ele é muito rico, assim, a pesquisa dele. Vocês têm um material muito grande, assim, sobre o Joãozinho. Mas é interessante também que vocês não ficam apenas presos ao arquivo. Vocês buscam outras formas de apresentar o Joãozinho, por exemplo, nas performances, né, que está no filme. E eu queria entender como é que foi pensar essas performances, assim, através do ator, né, que vocês escolheram. E como foi, né, esse processo assim de tentar apresentar o Joãozinho dessa maneira, assim, nas performances. Quando o Rodrigo veio com essa ideia, né, do seu João, e a gente ter que adaptar, a primeira coisa que eu fiz para ele foi apresentar a ele Zósimo Bubu e apresentar o filme Alma no Olho, que é um filme histórico, que para mim é um documentário, mas é um documentário que traz a performance, né? A história da população preta no Brasil é contada através de performance. Eu sou documentarista, minha formação é documentarista, mas eu não sou uma documentarista de arquivos, não, eu não gosto. Por isso, quando ele falou assim, cara, a gente tem que fazer pesquisa, eu fui para o outro lado de pesquisa, foi aí que eu chamei o Wilton, porque o Wilton é um pesquisador de arquivos, ele trabalha na Biblioteca Nacional. Foi o que ele trouxe, a minha contribuição da pesquisa veio para essa questão do movimento, né, do Zósimo Bubu. Então, eu trouxe essa coisa como contar um documentário, como contar uma história através das performances, que complementou a pesquisa histórica. E, foi mais ou menos isso. Ele tem muito de alma no olho. E para mim foram as cenas que eu dirigi com muito cuidado, sobretudo dirigi o Átila Bia é um ator incrível, ele já tem uma peça que ele conta a história do Joãozinho da Gomeia. Na peça dele, eu conheci ele através dessa performance, eu fui ver a peça dele, eu vi que o Rodrigo já conhecia o Átila. Eu já conheci o Átila, mas você sabe que eu participava de evento com o Átila, mas eu não vi o Átila, não fui apresentada ao Átila. E aí eu conheci ele a partir do filme. E foi uma identificação assim que eu olhei o Átila, eu vi ele fazendo a peça. E depois, quando a gente vai para o set, nos ensaios e tal, no set, a gente teve uma conexão muito forte. E essa conexão minha com Átila possibilitou trazer esse outro seu João, que é um diferente do seu João que ele traz,
no espetáculo, que é o Seu João dali, daquele filme. E o Átila é um ator incrível que ele se entrega, ele tem uma entrega tão boa e ele como ele já tinha uma visão do Seu João no espetáculo dele, né? Mas ele deixou a gente trazer o Seu João que a gente achava que tinha que ter no filme. E isso foi muito legal, a nossa troca, assim. E tudo que você vê ali no filme, ele tem fundamento. É um filme que conta o candomblé de Angola, que é diferente do Queto, do G. O candomblé de Angola não é tão comum, né? Então, todas as cores, todos os movimentos, todos os cânticos. Então, tudo isso é muito. Tudo, não tem nada ali no filme. As escolhas estéticas foram feitas dentro de um respeito à ritualística da cerimônia do candomblé de Angola. Então, tudo que foi pensado que era fora daquilo ali, a gente não teve autorização para fazer. E não foi nem autorização assim que alguém falou que a gente não podia fazer, simplesmente não pôde ser feito. E aí é muito legal, porque eu fui ouvir o meu professor Bernardo Oliveira, que foi um dos primeiros professores pretos que eu tive de cinema, e aí ele veio falar para mim: Janaína, cara, esse seu filme é um filme de transe. Aí eu não tinha percebido, né? Mas depois que eu vou ver e começo a pensar do processo, depois que eu começo a ver o filme, ele foi um filme feito todo em transe, porque o Átila é uma pessoa incrível para poder falar isso, mas ele o tempo inteiro ele não fez sozinho, o tempo inteiro, pelo menos eu posso dizer que eu não estava sozinha, assim, sabe? É, ele estava lá o tempo inteiro para poder dirigir. Então, como eu posso dizer, a gente sabia o que a gente queria fazer e qual o caminho que a gente queria estar, mas o tom todo foi dado a partir desse transe que só nós pretos, pretas e pretas sabemos, independente da questão religiosa. A gente sabe que a gente carrega um sagrado. E aí, uma coisa que eu quero muito falar, que a gente está fazendo numa mostra de cinemas pretos, né? Aqui, cineastas pretos e cineastas brancos, sobretudo os brancos. Quando você for contar uma história preta, tenha respeito àquela história preta que você está contando. Uma coisa que a gente aprende o tempo inteiro é que nem tudo é o que a gente quer e as coisas são como tem que ser. O filme Joãozinho da Gomeia é um filme assim. Ele não foi um filme como a gente queria, mas ele é um filme como tinha que ser. E eu sou muito grata e muito. Para mim, foi um super presente dirigir, roteirizar e participar da pesquisa desse filme. Ah, é interessante você falar sobre essa questão, o comentário do Bernardo, né? Porque do trânsito, porque eu penso que para representar o Joãozinho, que ele é uma figura extremamente midiática, né? Assim, ele está representado em várias coisas, né? Ele já teve filme, né? Vocês têm cena do Sganzella, né? Do Copacabana Mano a Mundo, ele aparece, né? Tem documentário sobre ele já. Ele tem ele na música, tem ele em várias coisas, então eu penso que é também uma forma do filme apresentar uma nova faceta do Joãozinho, assim, né? Ou apresentar o Joãozinho, ou outras formas de ver o Joãozinho da Gomeia, né? E aí eu queria saber também como foi esse processo para você, assim, de pensar o filme, de e já ter essa bagagem toda, assim, magética e midiática, assim, do Joãozinho, para pensar esse agora, o Joãozinho da Gomeia.
qual foi o desafio assim, que você teve? Assim? O desafio foi o desafio da síntese, né? Pegar aquele universo de informação que a gente tinha de João. Só um parênteses, você chegou a falar que tem um documentário do seu João, a gente não achou esse documentário. Depois, se você souber falar o nome, Ah, não, mas eu acho que não são bem documentários quanto filme, mas tem muitas matérias, porque o vídeos no YouTube, inclusive sobre ele, né? tem movimento, mas o único é do Copacabana Mon Amour, que é aquela É, imagem que a gente colocou no filme, que é pequenininha. Enfim, mas isso. Aí o, o grande desafio foi esse, trazer aquilo, o master, o quão grande ele era, e ele é ainda, para o micro, né, para voltar em 15 minutos. Eu sou publicitária, né, eu não sou historiadora, e aí a coisa da publicidade é você contar uma história, vender uma ideia em 30 segundos. Então, foi um desafio, mas deu para cumprir, diminuir aquela história grande em 30, no caso nosso, em 14 minutos e pouco. Né? As performances nos ajudaram muito. Como ele é um filme que conta a história de um babalorixá, uma pessoa super importante, contar a história através da dança, dos movimentos, então isso ajudou a gente bastante. Então, trazer a música, trazer a ritualística, e isso ajuda porque só isso já conta muito para a gente. É, Sobretudo para mim, dá para contar uma história só através das músicas, porque eu fui cantora, eu fui rapper por muitos anos. E daí vem meu nome refém, que era Revolta Feminina, então é sigla, né? E aí eu venho para o cinema e eu assumo de novo meu nome Janaína, porque ninguém nem sabia que meu nome era Janaína. Então, contar as histórias através da música e do movimento da dança, então isso para mim também é algo que eu gosto muito, que faz parte tanto cultural, né? A nossa cultura preta é uma cultura da dança, da alegria, e as nossas histórias acontecem muito através da roda, da música. Então, foi um dos caminhos que a gente achou para ajudar nessa síntese desse conto. Ah, mas muito legal isso. E, assim, só para encerrar, assim, aí você falou da questão da codireção, né? De estar dirigindo junto com alguém e dessa codireção ser branca, assim. Então, e aí a gente faz um festival de cinema negro, né, e tudo mais. A gente sempre fala dessa questão da autoria negra muitas vezes, quando vai falar de cinema negro, né? E aí eu queria entender como foi esse processo mesmo. Só por ser co-direção já é um processo de você estar compartilhando, né, coletivamente, mas também nesse quesito de ser também com uma figura branca. Você já comentou um pouco, mas aí eu queria mais entender como é que foi esse processo, já que você tem uma carreira, né, como você falou, de documentarista, mas é, não ter essa co-direção, assim. Né? Todo mundo que vê o filme, que conhece a minha filmografia e conhece a filmografia de Rodrigo, eles falam que sabe aonde está o dedo de cada um ali no filme. E isso para mim é muito legal, assim. Sem a gente falar assim, olha, aqui tem mais meu, aqui tem mais. Não. Eu particularmente não tive problema nenhum em dirigir e trabalhar com o Rodrigo em momento nenhum do filme, do processo. A gente conversou bastante, a gente conversou, sobretudo no início, a gente deixou muito claro e muito escuro as nossas diferenças, os nossos pontos de vistas, e a gente escolheu se respeitar. Então, todo momento em algum momento eu podia perceber, antes que eu começasse a sentir que alguma coisa poderia me atropelar, eu falava, e a mesma coisa ele. Então,
não teve isso, assim, sabe? Foram processos que a gente se respeitou muito. E a assinatura dos dois está no filme. Não preciso te falar que tem mais dedo meu, que tem mais dedo dele. Você vai, quem conhece a filmografia de Rodrigo, quem conhece a minha filmografia, vê e sabe que é eu e que é ele. É muito legal isso no filme, porque a gente se complementou para fazer uma obra, né? E foi muito legal. E em todo momento a gente colocou isso bem sério, assim. É uma coisa que é muito importante deixar escuro, é que pessoas pretas nunca na existência delas, na face da Terra, farão cinema negro. Por mais que façam, contem histórias de personagens pretos, pretas e pretas. Você vai estar fazendo seu cinema. Pessoas pretas sempre farão cinema preto, porque são pessoas pretas contando história, que ela pode contar a história da pessoa mais branca e ela vai estar fazendo cinema preto. É um ponto de vista de uma pessoa preta contando uma história. É o ponto de vista de uma pessoa asiática contando a história. É o ponto de vista de uma pessoa branca, indígena. A mesma coisa, o indígena vai fazer o cinema, mesmo que ele vai fazer o cinema sobre o homem branco da cidade, vai ser sempre um cinema indígena, entende? Ele não precisa falar só das tribos. Então, eu quero deixar isso muito escuro, porque às vezes, quando é muita claridade, a gente não enxerga. Pessoas brancas não fazem cinema negro. Curadores, não sei como é que foi a escolha de vocês para a curadoria, mas as pessoas aí que estão fazendo curadoria de mostra e tal, pessoas brancas não fazem cinema negro. Você pode fazer uma sessão de pessoas brancas que fizeram filmes sobre personagens negros. Pessoa preta fez filme, é cinema negro, ok? Eu acho que está tudo escuro, todo mundo escureceu, ótimo. Quando é um caso que tem igual um filme com direção bicolor, aí, claro, porque tem uma pessoa preta ali, pode ser considerado, é considerado um filme negro. Mas vamos dizer assim, o Rodrigo não está fazendo cinema negro. Por mais que ele esteja fazendo um filme com uma diretora negra que vai estar nas mostras de cinema. Então são coisas assim que é um pouco que as pessoas confundem um pouco, mas que é muito escuro de a gente pensar bem simplesmente, né? Eu falo isso com experiência de trabalhar e de participar há 13 anos do maior encontro de cinema negro da América Latina, que são os encontros de cinema negro do Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Então, assim, só mesmo para a gente entender. Tipo, quando vai falar assim, quem é o primeiro, então, cineasta negro? Zósimo Bubu. A gente teve outros filmes feitos com diretores brancos, com pessoas, com protagonistas pretos, mas não faz desses cineastas fazedores de cinema negro. O primeiro filme que a gente tem em registro de cinema negro no Brasil é Zózimo Bubu. Se aparecer outro, se alguém comprovar historicamente, vamos dar um marco. Primeira mulher negra a fazer cinema negro no Brasil, Adélia Sampaio. E aí a gente vai por aí nesse encaminhamento. Massa, massa. Confirmando. Confirmando. Mais uma vez agradecer a sua participação aqui, aceitar o nosso convite, assim, muito feliz, assim, poder trocar, assim, sobre o filme, que é um filme muito legal, assim, e rende muito mais, assim, do que a gente já conversou aqui. E é isso. Até a próxima, pessoal.